Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos falar sobre números complexos. Lembra aquelas aulas de matemática em que você via a equação do segundo grau e aí tinha a raiz de um número negativo e aí você colocava como resposta não existe solução? Pois é, agora com os números complexos essa solução vai existir. Ele veio justamente para resolver os problemas relacionados a esse caso e a outros que vão aparecer aí. Então vamos lá, números complexos são usualmente apresentados a partir de uma equação de segundo grau, que foi de onde a gente tirou aquilo lá. Esse desafio proposto aos matemáticos teve um primeiro avanço dado por Girolamo Cardano, ao tentar resolver o seguinte problema. Então o problema é esse aqui, ó. Dividir um segmento de comprimento 10 em duas partes, cujo produto seja 40. Então, vou pegar aqui, vamos traduzir uma equação, mas antes eu fazer aqui o segmento, que ele está dizendo, né? Então vamos pegar aqui assim, ó. Se esse é o meu segmento, ele disse que é dividir em duas partes, ele não disse que é no meio. Então cuidado. Se ele não disse que é no meio, não adianta, eu não vou conseguir resolver, eu não posso, quer dizer, fixar. Ah, foi no meio, então vou fazer aqui ficar fácil, metade, metade, está resolvido. Não, porque se ele não disse que é no meio, você não pode assumir que é no meio, porque o que acontece? Você assumindo isso que é ao meio, né, do meu segmento, você está cometendo um erro muito grave. Então vamos lá, então a gente tem que partir do princípio que ele pode estar em qualquer ponto, porque o que vai fazer o parâmetro disso é essa informação aqui, ó. O produto das duas partes tem que dar 40. Então olha só, ele todinho mede 10 centímetros, 10 metros, não importa. Aí ele diz que vai dividir em duas partes, então eu sei que uma parte, ó, se eu chamar essa parte de x, a outra parte vai ser o total menos esse pedacinho. Então, a outra parte vai ser 10 menos x. Perceba que se eu somar os dois, as duas partes, x cancela com x, fica 10. Então, realmente, tudo vale 10. Só que o problema diz o seguinte. O produto, a multiplicação dessas duas partes tem que ser igual a 40. Então, o que eu tenho que fazer? Montar uma expressão matemática. A primeira parte vezes a segunda tem que ser igual a 40. Olha que bonitinho que ficou. Igual a 40. Agora, o que a gente faz aqui para desenvolver? O distributivo, né? Multiplica aqui, faz a distributiva. X, vamos já colocar na ordem certinha, né? X primeiro, x vezes x menos x quadrado, que é negativo. X vezes 10 mais 10x igual a 40. Trazer para cá. Então, menos x quadrado mais 10x menos 40 igual a zero. Aí, fácil. Então, essa é a minha equação do segundo grau. Então, a partir dessa equação do segundo grau, a gente vai resolver as raízes dela. Eu posso aqui, ó, como está negativo o x, quero deixar ele negativo esse x quadrado. Então eu posso dividir ou multiplicar a equação inteira por menos 1, né? Menos 1. Por que dividir ou multiplicar? Porque no 1 ele é neutro, né? Na divisão vai dar o mesmo valor, na multiplicação também. Eu só vou trocar os sinais. Então vai ficar x quadrado menos 10x mais 40 igual a zero. Então essa é a minha equação do segundo grau. Resolvendo essa equação do segundo grau, vai ficar assim. Ó, se eu tentar fazer por soma e produto, dois números que multiplicados dá 40 e ao mesmo tempo somados dá 10, eu não vou encontrar. Não tem. Se quiser tentar fazer aí, pode fazer, não tem. Então eu vou partir para a resolução de Bhaskara, que é o que vocês mais conhecem. Então x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, tudo isso dividido por 2a. O delta, eu vou calcular aqui do lado, ó.
Delta então vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac, não mais, né? Que é menos 4ac. Menos 4ac. Substituindo. Meu A, já não esqueça quem acompanha x quadrado. Meu B, quem está acompanhando x. E meu C, o termo independente. Então, aqui eu tenho B é menos 10. Então, menos 10 entre parênteses, porque ele é negativo, tudo vai ao quadrado. Menos 4 da fórmula. A é 1. E o C, 40. Professor, se eu tivesse deixado a primeira equação, daria certo? Daria. Então, por que fez a mudança? Fiz a mudança porque depois aqui é 2A. O A seria menos 1. Muita gente esquece de colocar o menos 1. E aí erra o exercício inteiro. Então, o ideal é você tentar deixar o x quadrado positivo, porque aí você fica sem correr esse risco aqui embaixo. Então, meu delta vai ser 100. Aqui menos 4 vezes 4, menos 160, é isso? 16, né? Menos 160. 100 menos 160. Então, meu delta vai ser igual a menos 60. Está aqui. Menos 60. Aí eu volto para cá. X igual menos B, menos 10. Então, menos com menos dá mais. Então, mais 10, mais ou menos a raiz de menos 60, desculpa, dividido por 2A, 2 vezes 1. Então, só para a gente arrumar aqui, 10, mais ou menos a raiz de menos 60, dividido por 2. Aqui a gente já poderia parar. Lá nos números reais, isso aqui já colocaria, não existe solução, quer dizer, aqui já daria, quando deu menos 60, não existe solução nos números reais. Só que nos imaginários existe, nos complexos, né, que a gente chama, né, que é os imaginários. O que acontece aqui? Eu posso decompor esse número aqui dentro, e aí tirar uma parte dele para fora e simplificar isso aqui. Mas eu vou deixar assim ainda, porque isso aqui, ó, vai ficar paradinho, porque nos complexos ele tem solução. Então nós chegávamos até esse ponto, esse problema o Girolamo analisou, e depois dele montar toda a sua estratégia, nasceu os números complexos. A partir daqui nós vamos ver nas próximas aulas como é que funcionam os números complexos. Depois nós retornaremos para a resolução desse tipo de exercício, inclusive esse aqui, como a gente sai dessa raiz negativa, tá bom? Então aqui, ó, aguarde. Eu não posso resolver ele usando complexo sem você ter aprendido ainda complexo. É só para você ver por que chegou nesse ponto, não existe solução nos conjuntos dos reais. Aí entrou um novo conjunto, que é o conjunto dos complexos, que a gente vai falar dele na próxima aula. Gente, dá um joinha embaixo. Nos vemos daqui a pouquinho numa próxima aula. Essa foi uma aula introdutória de complexos, mas agora vem ele na prática, tá bom?